Olá, vamos iniciar a unidade 2, onde iremos abordar a redação do texto científico, o planejamento para a redação desse texto e a revisão desse material. Em primeiro lugar, é necessário reservar tempo para leitura especializada, ou seja, leitura de artigos científicos na área onde você pretende pesquisar. Essa prática permite absorver conhecimento de forma periódica e gradativa, o que vai aproximar cada um de vocês ao conhecimento relacionado à pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Portanto, os autores indicam que pensar, planejar, escrever e rever são os passos a percorrer para quem se dispõe a escrever um texto científico. Entre as qualidades muito apreciadas de um texto científico estão clareza, para o leitor entender o que lê, concisão, para não desperdiçar o tempo do leitor ou o espaço do periódico, exatidão, para não enganar o leitor, sequência lógica de apresentação de fatos e argumentos para assegurar a continuidade da leitura e elegância, para atrair e manter a atenção do leitor. Portanto, quando vocês estiverem escrevendo o material, o trabalho de vocês, é importante estar atento a essas qualidades. Quando se fala em artigo científico, a ABNT define como parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas de conhecimento. Entre os variados tipos de artigos científicos, iremos destacar aqui dois deles. O primeiro são considerados artigos originais, que tratam de textos publicados como relato, em primeira mão, dos resultados da pesquisa. E o outro tipo é o artigo de revisão. Nele, consiste a avaliação crítica de materiais publicados anteriormente, a síntese da parte mais relevante das pesquisas sobre um determinado tema e ainda a opinião qualificada sobre um assunto. Esses são os tipos mais comuns de artigo que vocês irão encontrar nos periódicos científicos. Agora, falando especificamente da redação do artigo, iremos abordar cada uma das seções que compõem um artigo científico com algumas dicas de como escrever. Iniciamos então pela seção Introdução. A introdução informa o que foi pesquisado e o porquê da pesquisa. É a parte do artigo que prepara o leitor para entender a pesquisa e a justificativa de sua realização. Deve ser organizada com o propósito de despertar o interesse do leitor a fazer e prosseguir com a leitura. Uma boa introdução convence o leitor de que a pesquisa é relevante, original e está assentada em bases sólidas. Quando falamos de relevância do tema e originalidade de pesquisa, são pontos chaves para a seção de introdução. Muitas vezes é necessário o uso de estatísticas para reforçar e comprovar a magnitude e a importância do tema que está sendo investigado. Quando se fala em magnitude, fala-se em extensão do problema. Pode ser utilizado para isso dados sobre prevalência e incidências de casos, por exemplo. Quando se fala sobre a importância do tema, fala-se da gravidade do problema e pode ser expressa por meios de taxas de mortalidade, indicadores do impacto na qualidade de vida, custos e outros ângulos que reflitam a situação ou o problema que está sendo investigado. Ao falar sobre a originalidade da pesquisa, pode-se pensar em três perguntas-chave. O que a pesquisa apresenta de novo, de especial, diferente das demais? Que lacuna do conhecimento os resultados poderão preencher? E ainda, o que o estudo acrescenta ao que já existe na literatura científica? Respondendo a essas três perguntas, vocês conseguirão demonstrar ao leitor por que o artigo de vocês ou a pesquisa é original. A redação da introdução, em geral, é conduzida partindo-se de informações gerais sobre o tema para então fixar-se ao problema específico que está sendo investigado ou à questão norteadora. É importante fazer menção sucinta de trabalhos anteriores que vão dar sustentação aos argumentos apresentados por vocês. Também, na introdução, é um espaço para assinalar o que não se sabe sobre aquele assunto.
E, em geral, termina-se a sessão de introdução com uma frase sobre o objetivo da pesquisa. É importante destacar que o objetivo tem que estar claramente explicado na introdução do artigo. Assim, o leitor poderá compreender as demais seções que seguem o artigo. Portanto, em seguida à seção de introdução, vem a seção método. O método compreende o material e os procedimentos adotados na pesquisa, de modo a poder responder à questão norteadora da pesquisa, que foi citada na introdução. Inclui, dentre outros, o tipo de pesquisa, a forma de seleção dos participantes para compor a amostra da pesquisa e a maneira de coletar e analisar os dados. Enquanto a introdução do artigo informa o que trata a pesquisa e o porquê da sua realização, a seção de método esclarece o como, onde e quando a pesquisa foi realizada. Por isso, em geral, estrutura-se a metodologia com os seguintes tópicos: tipo de pesquisa, se ela é uma pesquisa quantitativa, qualitativa, descritiva, exploratória, documental, o cenário da pesquisa, quando e onde foi realizada essa pesquisa, quantos foram os participantes da pesquisa. Quando se trata de uma pesquisa bibliográfica, na metodologia também é indicado quais bases de dados foram utilizadas para encontrar os artigos que foram incluídos na pesquisa e quais os critérios de inclusão e exclusão desses materiais. Entra, então, o como foi realizada a coleta de dados. Se foi realizado entrevista, questionário, pesquisa em documentos, pesquisa em bases de dados, entre outros métodos que podem ser utilizados. Por fim, é importante esclarecer quais métodos foram empregados para análise dos dados. E, no caso de pesquisas que envolvem seres humanos, é importante explicar e apresentar os aspectos éticos que envolveram a pesquisa. A terceira seção de um artigo científico é a seção intitulada Resultados. Nessa seção serão apresentados os dados originais obtidos e que foram sistematizados pelo autor, com o intuito de fornecer resposta à questão que motivou a pesquisa. Percebe-se, então, que todas as seções têm como norte a questão norteadora e o objetivo da pesquisa. Apenas o essencial fará parte do texto dos resultados, das tabelas que poderão ser apresentadas nessa seção e figuras ou gráficos que também poderão ser utilizados. Muitas vezes é difícil diferenciar o que é essencial e o que é acessório, mas é preciso excluir tudo que, embora interessante, seja dispensável por não estar diretamente ligado ao objetivo da pesquisa. Os dados incluídos no artigo, portanto, devem ser aqueles pertinentes para alcançar o objetivo da pesquisa. Algumas regras básicas para a apresentação dos resultados ajudarão vocês a orientar na redação desta seção. É importante apresentar os resultados em sequência lógica no texto e nas ilustrações. Enfatizar ou resumir apenas observações importantes e não repetir no texto todas as informações que foram apresentadas em tabelas, gráficos ou figuras. As ilustrações, gráficos, tabelas e figuras devem ser autoexplicativas. Em geral, utiliza-se tabelas para mostrar valores precisos que vocês irão abordar. As figuras já são indicadas para realçar principalmente tendências ou relações entre variáveis. Nesse aspecto, vocês escolherão qual é o melhor método para apresentar os resultados da pesquisa de vocês. É importante também verificar se todas as tabelas e figuras estão citadas no texto. O que recomenda-se é que, imediatamente após a citação desta figura no texto, ela apareça para que possa, então, complementar o entendimento do leitor sobre os dados que vocês estão apresentando. Por último, tem-se a seção Discussão. Nesta seção, busca-se dar sentido aos achados da pesquisa. Aqui será feita a interpretação desses resultados e a sua relação com o conhecimento existente, de modo, então, a chegar-se a uma conclusão.
Para esta sessão, é imprescindível que seja feita uma revisão de literatura rigorosa e extensa, pois esta revisão é o conhecimento sobre o assunto que dará subsídio para que vocês possam interpretar os resultados da pesquisa. Em geral, estrutura-se essa sessão de discussão apresentando ou realçando os achados relevantes e originais da pesquisa. Importante destacar que não devem ser repetidos os dados obtidos, os resultados, mas sim realçar, trazer aqueles que chamaram mais atenção e que vão auxiliar na discussão do tema de vocês. A avaliação crítica da própria pesquisa também é importante nessa sessão, em especial destacando quais limitações vocês encontraram para desenvolver esta pesquisa. O cerne também desta sessão é a comparação crítica entre os achados da pesquisa e o que vocês encontraram na literatura. Assim, vocês conseguirão fazer a interpretação desses achados, dar sentido e responder à questão norteadora da pesquisa de vocês. Por fim, é importante finalizar essa sessão trazendo generalizações, se for o caso, implicações, perspectivas e até mesmo recomendações para outras pesquisas naquela temática. Muitos artigos ou muitos periódicos também solicitam a sessão Considerações Finais. Nesta sessão, antes de escrever, é importante refletir sobre a contribuição do estudo de vocês para a solução do problema formulado na introdução. E algumas perguntas-chave podem auxiliar nesta reflexão. A primeira, o que esse estudo difere dos demais? O que é novo nesta pesquisa? O que os resultados da pesquisa acrescentam ao que já se conhecia sobre o assunto? Respondendo a essas perguntas, vocês conseguirão descrever ou reescrever as considerações finais de vocês, não repetindo os resultados ou não repetindo a sessão de discussão, mas sim dando ênfase ao que vocês conseguiram encontrar com a pesquisa que foi realizada. A estrutura de um artigo científico pode ser assim resumida. Inicialmente, apresentam-se as informações que justificam a pesquisa, acompanhadas do objetivo do trabalho. Esse material consiste, então, na introdução do artigo. Para escrever esta seção, sugere-se como perguntas-chave: de que trata o estudo? Por que a pesquisa foi feita? O que se sabia sobre o assunto? Indica-se na seção sobre método como o estudo foi delimitado, a amostra selecionada, os dados obtidos e a análise planejada para alcançar o objetivo da pesquisa. Uma pergunta-chave que auxilia na redação desta seção é: como o estudo foi realizado? Em seguida, são mostrados na seção de resultados os achados da investigação. Duas perguntas-chave podem auxiliar na redação desta seção. O que foi encontrado? Quais são os fatos revelados pela pesquisa? O artigo termina, então, na seção de discussão, com a interpretação e os comentários sobre o significado dos resultados, a comparação com outros achados de pesquisas realizadas anteriormente e as conclusões a que chegaram os autores, em resposta ao objetivo da pesquisa ou à hipótese que foi formulada. Os fatos e os argumentos são, então, concatenados para orientar o leitor e fazê-lo compreender a conclusão do autor. Duas perguntas podem auxiliar na redação desta seção. O que significam os achados apresentados? O que este estudo acrescenta ao que já se sabia sobre o assunto? De posse dessas informações e dos materiais na unidade, desejo a todos bons estudos.